revelou a um rei, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tudo o que iria acontecer. Que coisa fantástica é o nosso Deus, né? Ele realmente revela os mistérios, dando a nós conhecimento daquilo que iria suceder até o fim da história. E você sabe, nós falamos ontem, ainda há algo a acontecer. A pedra que será lançada sem auxílio de mãos está ainda para acontecer no futuro. E você sabe que esta pedra, ela representa quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, na nossa temática, nós vamos estar trabalhando algo bastante importante. Nós vamos falar da guerra nos bastidores da história. A guerra nos bastidores da história. Eu quero dizer uma coisa para você e gostaria que você prestasse bastante atenção. Nós estamos diante de um grande conflito. É uma guerra. Isso é uma realidade. Nós somos bastidores de um grande conflito. E hoje nós vamos mostrar para você o que está por detrás dos bastidores. Quem está envolvido neste grande conflito. Porém, como sempre, antes de abrir a palavra de Deus, nós precisamos do que, amigos? Orar. Você gostaria de orar comigo? Amém. Vamos orar então? Vamos falar com Deus? Eu quero neste momento convidar a Monique para fazer essa oração. Vem cá, Monique, você vai orar com esse público maravilhoso, né? Uma voz feminina orando, porque aqui as mulheres são maioria, né? Amém. Convido a todos que se coloquem de pé diante de Deus. Vamos então nesse momento falar com o nosso Pai maravilhoso Jesus. Querido Deus, Pai amado, Pai bondoso, santo, santo é o seu nome, Senhor. Digno de louvor, digno de adoração. Estamos aqui na sua casa, reunidos, famílias representadas, porque ouvimos a voz do Espírito Santo. Estamos perante a sua presença e queremos dizer a Ti, Senhor, eis-nos aqui perante Ti. Senhor, precisamos de Ti, carecemos de Ti, compreendemos, entendemos a Sua grandeza. O Senhor é tremendo, o mundo todo está nas Suas mãos. A nossa vida, a nossa família, essa semana de oração, semana de imersão bíblica está nas Tuas mãos. Tu já sabes, Senhor, o resultado de tudo, Senhor. Mas estamos aqui porque precisamos de Ti, precisamos nos alimentar, precisamos da grande força que vem do Senhor. Senhor, que essa semana seja uma bênção, que famílias possam ser restauradas pelo Seu poder, que a Sua palavra não é em vão, a Sua palavra é eficaz, a Sua palavra preenche e a Sua palavra restaura. Senhor Jesus, abençoe o ministro dessa semana que estará trazendo a Sua mensagem. Abençoe o pastor Gustavo, enche ele com o Seu Espírito, Senhor, que ele possa abrir a Sua boca, a Sua palavra, e que bênção, Senhor, e palavra de restauração possa vir de encontro às nossas necessidades. Senhor, nos leve para casa na santa proteção e nos abençoe agora ao abrir a Sua palavra, Pai. Que possamos esvaziar do eu e que o Senhor possa crescer na nossa vida, Senhor, e que maravilhas possam ser feitas nessa noite. E que possamos ter um encontro verdadeiramente com o Senhor. É isso que nós viemos buscar na Sua casa, Senhor. O Senhor já tem bênçãos preparadas nessa noite sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Estamos aqui, Senhor, com as nossas vidas depositadas no altar. Senhor, nos preencha, nos ajude, Senhor, nos restaure com a porção do Espírito Santo. Te agradecemos isso tudo no único nome que tem poder, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Depois de louvores como foram entoados, depois de uma oração, de orações poderosas como estamos tendo aqui nesta noite, nós já poderíamos até dar por encerrada a programação, não é verdade? Já estamos alimentados, amém?
porém o Senhor sempre reserva em sua palavra alimento que nutre a nossa vida espiritual. E Deus quer nutrir você nesta noite com uma palavra dele. Muito bem. Sabe, queridos, falando sobre o contexto, desta guerra por detrás dos bastidores, a Bíblia, ela traz informações preciosas que nós vamos conhecer nesta noite. A Bíblia revela, Apocalipse capítulo 12, 7 a 9, o verso 12, nós encontramos ali, queridos, um relato de uma verdadeira batalha, de uma verdadeira guerra, que teve como palco não a nossa terra. Essa guerra teve como palco lá no céu. Eu quero ler com vocês e vocês podem acompanhar comigo. O texto bíblico diz: e houve batalha onde, amigos? No céu. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam. Contra quem? Contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, porém não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado quem? O grande dragão, a antiga serpente. Chamada de quê, amigos? Quem é o dragão? O diabo. Quem é o dragão? O diabo. Ele batalhou lá no céu contra Miguel e seus anjos, mas não prevaleceu. Foi precipitado. E o precipitaram para onde? Aquele que engana todo mundo, ele foi precipitado para a terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Agora preste bem atenção no verso 12. O verso 12 diz assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós o que neles habitais. E ai de quem? Ai dos que habitam na terra e no mar. Por que, amigos? Porque o diabo desceu até vós, muito feliz, não é verdade? O texto diz que rapaz, sim, com grande ira, sabendo que tem muito tempo. Ele sabe que tem pouco tempo. A ampulheta do tempo está contra ele. Amigos, eu quero dizer uma coisa para vocês. O diabo, ele existe. Tem muitas pessoas que acham que o diabo é uma ideia que criaram por aí, mas na realidade o diabo não faz parte da mitologia, é um ser real, ele existe, é um ser espiritual. E detalhe, o texto bíblico diz que ele está nesta terra. Eu costumo dizer que o diabo é é o pior de todos os psicopatas. E o pior, ele está à solta por aí. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, como um leão, querendo alguém para devorar, para tragar. Mas sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Embora o diabo esteja por aí à solta, querendo derrotar, destruir, você pode ter a certeza de que em nosso favor nós temos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. O Senhor Jesus. Ele está também aqui conosco. Amém. Nesta noite Ele está aqui. A Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém? Amém. Então eu quero dizer para você que o Senhor está aqui e os anjos de Deus estão ao nosso redor. Amém. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ao derredor está o diabo, mas ao nosso redor está os anjos de Deus, e o Senhor Jesus está em nosso meio. Sabe, queridos, eu quero dizer para vocês, a natureza do diabo é essa aqui, ó. Jesus falou, João 10:10, ele é o quê? Ele é ladrão. O inimigo é um ladrão. A Bíblia diz que ele veio senão para matar, roubar e destruir. Essa é a obra dele. Embora o diabo ele vem para acabar com as pessoas, mas Jesus veio para fazer a diferença na nossa vida. Amém. Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Amém, irmãos? Amém. Esse é o propósito de Deus, mas não se iluda, o diabo é ladrão. E você vai observar hoje, dentro da nossa imersão, como o diabo ele tem trabalhado dentro deste grande conflito para destruir os filhos de Deus, para destruir os servos de Deus. Entretanto, você vai ver também como o nosso Deus é maravilhoso para nos livrar das garras do mal, para nos manter protegidos, seguros e a salvos desse psicopata terrível. Olha,
Preste bem atenção nesse texto. Olha só o que diz. Só Deus pode limitar o poder de Satanás. Ele vai de um lado para o outro da terra e anda nela de cima para baixo. Não deixa de observar um único momento, por medo de perder uma oportunidade de fazer o quê? Destruir almas. É importante que o povo de Deus compreenda isso, a fim de escapar de suas ciladas. Eu quero dizer uma coisa para você. O diabo, ele é terrível, mas ele tem algumas características que realmente são admiráveis. O diabo, ele é persistente. Ele não desiste. Ele não desiste nunca. Ele luta até o final. Ele vai até o final. Porém, ele é um derrotado em nome do Senhor Jesus. Amém? Ele é um derrotado. Jesus venceu e você também pode vencer ao lado de Cristo. Por mais que ele seja persistente, por mais que ele não desista, mas você com Cristo é mais do que vencedor. Amém? Mais do que vencedor. Então, queridos, hoje nós vamos analisar, dentro desse contexto, essa batalha descrita pelo apóstolo Paulo. Paulo diz que a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta, querido, o nosso inimigo não é um inimigo físico, mas é um inimigo espiritual. Desta forma, neste grande conflito, nessa batalha, as nossas armas também não podem ser as armas convencionais que os soldados, os exércitos usam aí. As nossas armas precisam ser armas espirituais, armas providas pelo nosso Deus. E tomando posse dessas armas, nós venceremos, amém? Amém. Nós cantamos ali no início aquele louvor, Vitória em Cristo, né? E vocês louvaram, Vitória em Cristo. Amém. E de fato, queridos, tomando posse dessas armas, nós costumamos chamar de a armadura de Deus. Tomando posse da armadura de Deus, nós venceremos. Nessa semana, a nossa proposta é dar a vocês subsídio, suporte, para que vocês possam sair vencedores neste grande conflito. Só em estar aqui, vocês já são vitoriosos. Só em vocês terem vindo nesta noite, vocês já são mais do que vencedores. Quantas coisas vocês venceram para estar aqui? O comodismo, né? Saiu daquela zona de conforto, talvez alguma atividade, teve que fazer escolha, priorizar. Saiba que é sempre uma batalha. Sempre uma batalha. Muitas coisas estarão sempre disputando com você o primeiro lugar que pertence a Deus. Muitas coisas, sempre será assim. Mas vocês venceram, vocês priorizaram. E hoje nós vamos entrar dentro do capítulo 3 do livro de Daniel. Ontem nós estudamos o capítulo 2 e ali nós vimos, né, como foi que o rei Nabucodonosor ficou perturbado. Nós estudamos sobre uma estátua, a estátua que ele sonhou, aquela estátua que o deixou perturbado, porque ele se esqueceu do sonho e pensou que era um mau presságio, achou que os deuses estavam querendo falar com ele e ele não podia ouvir, né, a voz dos deuses. Então ele ficou desesperado e Deus então deixou Daniel entrar em cena para revelar então o destino do mundo em apenas um sonho. É a maior profecia que nós temos no capítulo 2. Só que eu quero chamar a sua atenção ali dentro daquele capítulo, porque eu já falei para você da soberba deste rei, não é verdade? Nabucodonosor, um rei ímpio, soberbo, tirano. Este rei era um rei que ele realmente não tinha piedade, ele mandava matar aqueles que ele achava que não prestava, não servia, como decretou a morte de todos os sábios de Babilônia, por não poder dar a ele o sonho que ele sonhou e a interpretação. Mas Deus usou Daniel para livrar a pele daqueles sábios, né, supostos sábios de Babilônia, e revelar o sonho. Só que quando Daniel revelou o sonho, vocês se lembrarão de que no sonho Daniel viu a cabeça de ouro da estátua representando Babilônia, depois peitos e braços de prata representando os Medo-Persa, e aí por diante.
quadril ventre de bronze, representando a Grécia, pernas em ferro, representando Roma, e os pés em parte ferro e barro, representando a Europa atual, o mundo atual. Por que eu chamo a sua atenção? É porque dentro do sonho que foi revelado a Nabucodonosor, Babilônia passaria. Ela iria ser tomada por um outro reino, que se tornaria um novo império mundial. Ou seja, dentro da revelação do sonho que o rei teve, o império da Babilônia cairia. E como caiu no ano 539 a.C.? Nós estudamos ontem. O que eu chamo a sua atenção é que este rei, ele não aceitou aquilo que Deus revelou. E sabe, querido, tem muitas pessoas que não aceitam a palavra de Deus. É ou não é verdade? Tem muitas pessoas que não estão dispostas a aceitar aquilo que está na palavra. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aquilo que Deus profetizou, aquilo que Deus falou, irá se cumprir. E neste caso, nesta profecia de Daniel capítulo 2, a profecia ela é incondicional. Não depende de nada daquilo que façamos. Não há nada que possamos fazer para intervir naquilo que Deus determinou. Irá se cumprir cabalmente, como tem se cumprido. Onde nós estudamos aqui, quem esteve aqui viu. O fato é que no capítulo 3 nós temos um desdobramento do capítulo 2. No capítulo 3 nós iremos observar a tentativa de um rei que tem sido usado como marionete nas mãos de Satanás para impedir o cumprimento daquilo que Deus determinou. E aí nós vamos ver também como que os servos de Deus estarão em risco, em perigo, e a fé que eles demonstraram diante de tais circunstâncias. Eu quero convidar vocês a ler comigo então aqui, Daniel capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 a 6. Então eu convido você a abrir a Bíblia. Quem tem Bíblia aí, diga amém. 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 Quem não tem, misericórdia. Nós podemos prover para você. Aquele que não tiver, nós temos aí nosso amigo John, já está a posto ali com a Bíblia na mão, para atender aqueles que não têm. Então nós vamos ler a partir do versículo 1, Daniel capítulo 3, nós vamos ler até o versículo 6, e gostaria de convidar você a ter uma leitura atentiva desse texto. Eu quero apertar a mão de nosso amigo aqui. Seja muito bem-vindo, viu? Seu nome? Juscelio. Juscelio? Ô Juscelio, você tem um xará aqui, viu? É um prazer ter você aqui conosco, viu? Que legal, que legal. Muito bem-vindo, viu, Juscelio? Bom, vamos estudar então, amigos. Podemos avançar? Amém ou misericórdia? Amém. Vamos lá então a partir do verso 1. Diz assim o texto: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E eles estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz. Preste bem atenção naquilo que o arauto apregoava. Diz assim: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer, preste bem atenção no verso 6 agora, qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Amém? Ok, a leitura? O texto bíblico diz o seguinte, queridos, eu quero chamar a sua atenção. O texto bíblico está nos mostrando que o rei, então,
ele manda construir uma estátua, Wagner, uma estátua enorme, enorme. Qual era o tamanho desta estátua? Estudiosos chegam à conclusão que esta estátua, toda de ouro maciço, Jorge, toda de ouro maciço, tinha 30 metros de altura por 3 de largura. 30 metros de altura por 3 de largura. Olha, ouro não era dificuldade para o rei da Babilônia. Como nós falamos ontem, não é à toa que no sonho do capítulo 2, ele é a cabeça de ouro. O ouro simbolizava realmente o império da Babilônia, pela quantidade deste metal que havia ali. E esta estátua, com 30 metros de altura e 3 de largura, era na realidade uma afirmação por parte do rei que o sonho dado por Deus não iria se concretizar. O rei estava querendo dizer assim: embora o Deus de Daniel tenha dito que Babilônia passaria a um outro reino, eu afirmo que este reino permanecerá para sempre. Olha só, que coisa, não é verdade? Esse rei era muito presunçoso, é ou não é verdade? Muito presunçoso. E ele fez essa estátua e colocou no centro de Babilônia, no campo de Dura. E ele convidou todos os oficiais de seu império, de todas as províncias, para que estivessem ali na consagração desta estátua. Todos estavam ali. E no toque dos instrumentos, todos os oficiais, eles deveriam fazer o quê? Eles deveriam fazer o quê? Se prostrar e adorar. Se prostrar e adorar. Eu quero chamar a sua atenção agora aqui. Olha para mim, gente. Preste bem atenção. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Como nós vimos aqui no início deste estudo de hoje, nós percebemos que a guerra teve início lá no céu, não é verdade? O conflito começou lá no céu e se estendeu ao nosso mundo, à terra. Eu quero que você entenda que esse conflito, ele gira em torno de uma questão. O conflito entre o bem e o mal gira em torno de uma palavrinha chamada adoração. Como? Adoração. A questão toda envolvida é o quê? Adoração. Eu não sei se você sabe, você que está participando conosco aqui, mas o grande desejo do dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o grande desejo dele era ser o quê? Adorado. E eu pergunto a você, será que ele desistiu desse alvo, desse sonho dele de ser adorado? Não, ele continua até hoje buscando adoração. E ele consegue receber adoração, sabia disso? Há pessoas que adoram Satanás. E eu não estou falando da religião do satanismo, eu estou falando muitas das vezes a pessoas que adoram Satanás sem saber. Porque Satanás se vale de marionetes para ser adorado. Ele usa, infelizmente, religiões, e muitas das vezes pessoas entram para religiões, coisas que parecem até ser muito atraente, né? E quem sabe até parece ser algo até que aparentemente santo, mas na realidade, infelizmente, é um instrumento que Satanás usa muitas das vezes para ser adorado. Você acha que essa estátua que o rei mandou erigir, 30 metros de altura, 3 de largura, toda de ouro, você acha que quem realmente estaria recebendo adoração? Nabucodonosor? Não. Mas aquele que está por detrás de Nabucodonosor. Aquele que está por detrás. Quem é que estaria por detrás de Nabucodonosor? Satanás. Você está entendendo o grande conflito? Como eu falei para vocês lá em Efésios, capítulo 6, o texto diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades, é contra os espíritos malignos. A nossa luta é contra o inimigo. Agora você vai perceber, dentro do estudo de hoje, como o inimigo trabalha para tentar nos levar para longe de Deus e sermos súditos dele. Mas Deus quer que você confie no nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Porque o nosso Deus é maior.
O nosso Deus é maior. Veremos isso hoje. Agora eu quero que você atente bem no que está escrito no versículo 6. Porque esse verso 6 que nós lemos, ele vai realmente fazer um sentido importante no nosso estudo de hoje. Olha só o que está escrito no versículo 6. A Bíblia diz que se eles não se prostrassem, eles seriam lançados depois de algumas horas dentro da fornalha. Não é isso que o texto bíblico diz, sim ou não? Sim. Então é errado. A minha Bíblia está errada, a de vocês está errada. Amado, preste bem atenção. Algumas Bíblias dizem que eles seriam lançados e outras no mesmo instante. Que dá o mesmo. Mas o fato é que se eles não fizessem o que o rei estava pedindo, Jorge, seriam lançados no mesmo instante. Será que o rei tinha esse poder? Será que ele tinha essa disposição de dar cabo no mesmo instante, sim ou não? Tinha e não tinha, com certeza. Ele tinha e não tinha. Na autoridade de imperador, um déspota, um tirano, um ímpio, ele tinha ou não tinha? Tinha. Ele tinha. Ele mandava matar. Eu quero voltar a dizer para vocês que Nabucodonosor, ele era um excêntrico, ele se via como um Deus. E as pessoas que estavam ao redor dele, pelo menos os caldeus, os sábios, o consideravam assim. Na realidade, monarcas vivendo como Deus no passado não era algo novo, né? Os faraós, por exemplo, é um exemplo disso. Eles eram, na realidade, dentro do contexto religioso deles, Deus na terra. Mas eu chamo sua atenção porque, como nós lemos aí, eles seriam lançados no mesmo instante. Então, avançando aí, queridos, na nossa leitura, diz assim: e qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo, na mesma hora ou no mesmo instante. O versículo 7 traz para nós essa informação. Olha só o que diz: portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sabuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que Nabucodonosor tinha levantado. Sabe, esse termo todos aí é a forma inclusiva, né, de ser escrito pelos autores antigamente. A ideia é que todos, aparentemente todos, uma multidão, todos estavam ali, se prostraram. Todos se prostraram. Mas, logo nós vamos observar que algo acontece dentro desse contexto. Diz ali que 3 jovens hebreus não fizeram o quê? 3 jovens hebreus não se ajoelharam. Vocês sabem o nome deles? Como é que é? Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes nomes são nomes dados a eles pelo rei Nabucodonosor. De fato, esses são os nomes babilônicos, caldeus. Pois o nome deles era o quê? Ananias, Misael e Azarias. Chama a sua atenção agora, fica comigo aqui, preste bem atenção. Estes 3 jovens não se ajoelharam. Agora imagina a cena: todo mundo ajoelhado e aqueles 3 jovens ali, coragem, em pé. Amém. Fé e coragem, né, Jorge? O que manteve aqueles jovens em pé diante desta ordem? A ordem diz que eles seriam lançados quando? No mesmo onde? Na fornalha. No mesmo instante na fornalha. Então, meu amigo, naquele momento ali, a sentença para eles era o quê? A morte. Agora deixa eu explicar para você por que eles não se ajoelharam. Porque eles eram jovens que viviam de acordo com princípios e valores. Amém. E um dos princípios que eles tinham bem arraizado no coração era este: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem lhes dará culto,
Porque eu sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a milhares de geração daqueles que me amam e guardo os meus. Amém? Agora, guarda isso aqui. Faço misericórdia a milhares de geração daqueles que me amam e guardam os meus. Amém. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Há uma bênção para aquele que é fiel. Amém. Há uma bênção para aquele que se compromete com Deus em observar as suas leis e guardar os seus mandamentos. Estes jovens sabiam que quando eles estivessem diante de uma decisão, quando houvesse a lei dos homens e a lei de Deus,